Seja muito bem-vindo, amigo Scania. Meu querido, entrei para a gente voltar ao tema aí, para não devagar tanto. Gostei desse tema. Viu? Se Jesus está voltando, porque todo dia uma igreja é aberta. Hoje eu ouvi um pastor reclamando, uma pregação em que o pastor reclamava dos seus membros que estavam tendo aquela síndrome do Messias e eles achavam que eram orientados por Deus e tinham necessidade de se tornarem pastores também, sendo dissidentes. E ele estava reclamando disso, que Deus não atua na dissidência, na divisão. Olhe bem, um pastor protestante cujo segmento cristiânico saiu da Igreja Católica, da matriz, da mãe, e ele está dizendo que Deus não apoia a divisão. Mas o que é o protestantismo, se não uma grande divisão da igreja, de quem teve o poder, quem organizou de fato o cânon neotestamentário, quem entrou na briga para fazê-lo? Porque a igreja, essa Bíblia que nós temos aqui, foi organizada pelos pais da igreja, em Roma. Não tem para onde correr, não. Por mais que as pessoas resistam à associação entre Roma e entre os textos neotestamentários, essa resistência vai ser dissolvida em algum momento. Todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. É interessante que já no primeiro século já se falava de dissidência. A dissidência chegou a um tal ponto que os movimentos eram chamados de sectários, e eu vou usar um termo aqui que não é anacronismo, pestiosos. Houve quem pressupôs-se um movimento liderado por um tal Crestos, que ele vai dizer que era um movimento de revoltosos, pessoas sem qualquer postura ou conduta e que ameaçavam o império. Isso foi falado por Suetônio. Você entra no século VI, VII, o Eusébio de Cesareia, no quarto século, ele lista quantos movimentos tinham dissidentes. E você falou tudo, Scania. Porque o protestantismo foi gerando o que hoje a gente chama de denominacionalismo. E a questão é, onde está realmente, primeiro, uma coerência, se realmente esse Jesus, ele é aquilo que os textos dizem, e ele em algum dia disse que vai, ou que voltará, supostamente para buscar a igreja, eu não vi até o quinto século, Scania, eu não vi construções de templo. Eu não vi. Até o quinto século, eu não vi. Então, a gente tem esse frenesi escatológico a cada era, a cada geração. Em todas as gerações, deixa eu falar aqui mais, a Aninha está dizendo que está um pouco baixo o meu áudio, né? para mim, tá. Tomara que tenha melhorado aqui. Em todas as gerações, as comunidades cristãs, elas instrumentalizam o cenário prospectivo escatológico. Então, esse cenário prospectivo vai acontecer, está chegando, vai ser agora. Isso se repete a cada geração. Nós temos pontualmente as testemunhas de Jeová, os adventistas, com esse discurso, né, de esperar o advento, de marcar a data. Só que todos os outros segmentos cristãos, eles caminham exatamente com este mesmo perfil, com este mesmo desiderato. Então, todas as vezes que acontece qualquer coisa que foge da normalidade,
essas ocorrências serão e têm sido instrumentalizadas em favor do movimento cristão. Aí passa uma década, 2 décadas, aquela razão se expira, aparece uma nova. Então, por exemplo, antes de virar o século XXI, era um frenesi. Todo mundo na década de 90 dizendo que agora vai, não, 1000 passará, 2000 não chegará. Você já viu isso, Alessandro? 1000 passará, 2000, diz que tinha uma profecia, ou seja, e aí a pessoa vivia, porque é exatamente essa expectativa que fortalece o medo, fortalece a esperança, e ela é capitalizada pelos segmentos religiosos. Então, os próprios, a gente que acredita nisso, principalmente quem está embaixo, na massa. Mas religião é coisa de gente que está levando a religião a sério. Quem brinca de religião é quem está lá embaixo, quem está discutindo, quem está acreditando. Mas religião é projeto de poder. Sempre foi. O objetivo é manipular, é conquistar, é colonizar, é doutrinar, ensinar, é mudar o comportamento. O objetivo da religião é esse. É colocar todo mundo debaixo da asa, e a religião sempre vem com um conteúdo político muito grande, sempre aparece com uma estrutura, com interesses além da simples crença. Então, a religião é um vetor, não é? Ela não é um fim em si mesmo. Ela pode ser um fim em si mesmo para o fiel, que acredita, que objetiva as recompensas espirituais, porque tem que ter o povo com essa fé. É através desta fé que as lideranças cooptam as pessoas. Portanto, essa esperança escatológica futurística, essa esperança é um discurso religioso para se manter atualizados os textos bíblicos. Porque se, em vez do futurismo, a nossa visão da Bíblia for uma visão preterista, como deve ser, se em vez de nós formos futuristas, nós sermos preteristas, não há mais razão de esperar nada, porque tudo já passou. Então, Verdade. eles sempre vão projetar essa escatologia, eles sempre vão futurizar a escatologia. Só que nós, flavianos, estamos aqui para mostrar que aquelas previsões foram feitas para aquele povo, para aquela época, para aquela região circunscricional, para aquele contexto. Ou seja, o princípio de que o texto sem contexto é pretexto, isso só serve no discurso para os teólogos, porque eles descontextualizam absolutamente tudo. Quando Jesus disse, olha, vocês torçam para que não seja isso no sábado, ele não está falando para japonês, para quem é shintoísta, para hindu, que não acredita em nada de sábado. Ele não está falando para católico, que acredita no domingo. Ele está falando para judeu, porque ele sabe que o judeu é que tem o sábado como coisa sagrada. Então, o que é que Jesus está falando? Vocês torçam para não ser no dia de sábado. Ora, a audiência deste personagem é judaica. Se você quiser seguir o princípio do texto, sem contexto é pretexto, você tem que admitir que Mateus 24 está sendo direcionado para aquele povo. Não tem nada para brasileiro ali, meu amigo. Eu quero ver uma coisa que não tem nada para brasileiro? Olhe bem. Você que está no eirado, na tua casa tem eirado para tu estar no eirado? Se você estiver no eirado, não desça não. Fuja para o monte. E que monte? Se minha cidade não tem monte. Se eu estou dentro da cidade. Como é que é isso, rapaz? Como é que eu vou sair de uma capital como Rio de Janeiro, São Paulo, para um monte? Olha que conselho, o mundo está acabando, eu estou procurando um monte para ir. Então, cairão a fio de espada. Peraí, quer dizer que os exércitos vão agora deixar os seus fuzis, deixar seus canhões de guerra, deixar seus drones e vão lutar de espada. É isso que o cara está propondo? Cairão, porque a profecia é essa, cairão a fio de espada. E agora, os exércitos de hoje vão deixar todas as suas inovações tecnológicas, armas bélicas de guerra, para usar espada apenas porque é uma profecia?
Ah, não, Scania, calma. Você tem que pegar a palavra espada aqui de uma forma. Aí espiritualiza tudo, nada é nada, tudo é tudo. E esta cortina de fumaça, essa cortina de fumaça é utilizada para você falar o que você quiser. É isso que o futurista faz. Agora, volta respondendo aqui a pergunta da sua live. Essa galera que está lá em cima, essa galera aí que está liderando a igreja, eu não vou agravar a todos aqui, como diz aqui na Bahia, mas uma grande parte sabe que isso tudo aí é apenas um conhecimento, uma bolha teológica, não tem verdade nisso. Porque se o cara, Alessandro, ele acreditasse que o Deus dele estava vindo a qualquer momento para buscar a igreja dele, que ia ter realmente um mundo espiritual. Ele não andava traindo a mulher, ele não andava comprando e não pagando, ele não andava mentindo, ele não andava extorquindo, ele não andava se locupletando financeiramente, Lavando ele dinheiro. lavando dinheiro, ele não andava roubando, fazendo aliança com tráfico de droga, com político, com tanta coisa que às vezes estão caminhando de forma equivocada. Ele não estaria fazendo isso. Ele estaria focado na sua vida espiritual, porque ele saberia, se ele acreditasse em tudo isso, que um passo em falso poderia despertar a ira do Deus dele. Mas ele começa a perceber, pô, aqui tá dizendo que vai curar, não cura. Tá dizendo que aquele que crê vai ressuscitar. Não existe isso na prática. Então o cara vai aprendendo isso. Até um ponto que ele chega que tudo para ele é normal. Então ele vive uma vida, vidas como a obra de Plutarco. Ele vive vidas paralelas. Uma coisa é o cara que está na frente do púlpito pregando. Outra coisa é o cara nos bastidores. Então, na frente do púlpito, ele não bebe álcool. Mas nos bastidores ele bebe, porque ele é hipócrita. Aí você pergunta a ele, por que você faz isso? Não, calma. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente não pode, às vezes, fazer uma coisa para escandalizar o irmão. Então, se o irmão ele está fraco na fé, a gente tem que evitar para que ele não se escandalize. E com este tipo de argumento, ele vive as vidas paralelas. Então, ele está roubando, ele está traindo a mulher, ele está cometendo pedofilia, ele está roubando o dinheiro da igreja, ele está se locupletando, ele está mentindo, ele está inventando coisas, principalmente nas pregações. 90% desses testemunhos aí tem coisas adulteradas. Diga-se o tio Chico, não sei por onde anda. Tio Chico que bateu recorde de coisa inventada, né? Que tomou tiro de fuzil no peito, que não sei o quê, que tem não sei quantos parafusos, que é... Então o cara mente demais. Não, mas tem agora o Valdemiro que superou, falou que nadou não sei quantos mil quilômetros. O tal do Pablo Marçal falou que correu 2.000 quilômetros em linha reta e por aí vai. Agora, Scania, eu acho que mais do que essas considerações que você fez, eu quero trazer duas aqui importantes e vou te pedir para que você seja bem elucidativo para o nosso público, principalmente para as pessoas que fazem teologia, não história, fazem teologia, para que elas entendam a matrix que elas estão. Primeiro, como o próprio cristianismo no primeiro século percebeu, né, que tudo era muito pretérito, foi se constituindo e se criando um futurismo, que é o caso das cartas paulinas. Não, mas não é bem assim que vai acontecer, porque não sei mais o quê. Quando nós chegamos no século XVIII, nós encontramos um cara chamado John Derby. Esse cara vai ser o patroneiro ou patrono do chamado arrebatamento iminente. Esse cara vai defender uma ideia de que vai haver um arrebatamento de uma hora para outra e as pessoas entravam em desespero, ao ponto de, no século XIX, o adventismo ter se valido dessa mentalidade para dizer que as pessoas tinham que vender tudo que tinham, porque Jesus estava voltando. E aí a pergunta que eu quero fazer aqui para você, partindo da figura desse texto dos evangelhos, chamada Jesus, quem é que, na verdade, iria voltar e quando?
era o personagem. Aquele Jesus que diz ali: vocês virdes nas nuvens, o Filho do Homem rodeado de santos anjos na glória. Porque eu acho que a gente já tem que dar um nocaute direto. Primeiro, ele estava falando dele, realmente. O personagem, se ele existiu, ele está falando dele. Se ele não existiu, o personagem está falando de quê, quando e como. Fique à vontade. Ali no texto, a gente só tem o escritor. O escritor está no texto. Então, ele é quem a gente tem inicialmente. Poxa, esse escritor aqui, ele existe porque alguém escreveu aquele texto. Então, se eu quero saber quem é o escritor, eu tenho que olhar o texto. Eu não tenho que confiar que esse pai da igreja me falou que esse é o escritor. Então, eu olho para o texto e analiso o perfil desse escritor, desse autor, olhando para o que o texto está me informando. Obviamente que eu tenho que usar crítica literária, crítica textual, para saber esse texto aqui não foi do autor, então ele não vai me contaminar. Então, se eu estiver analisando Marcos, eu tenho que tirar o final longo de Marcos. E uma outra parte aí que, por exemplo, Lucas não teve conhecimento. Talvez essa pequena parte de Marcos também não esteja em Marcos. O evangelho mesmo ele foi concluído no segundo século, com as interpolações. Muito embora Marcos tenha sido iniciado no início da década de 70, e a gente data. A nossa sugestão é o ano 71. Então, nós estamos diante do autor. Então, o autor, ao pegar um livro, o autor está refletindo, escrevendo. E ele está utilizando os elementos que lhe orbitam para reproduzir o texto. Então, quem está no texto ali são as impressões do autor da época em que ele está escrevendo, não do texto. Então, a diegese ela é alocada em tempo pretérito, os personagens também são alocados no tempo pretérito, e o autor, ele é o mago, que faz acontecer. Diz quem vai viver, diz quem vai morrer, diz o que vai, levanta a bola pro personagem principal fazer o gol. Ele vem formatando esta narrativa e esta narrativa formata o gênero literário evangelho que nós conhecemos. Iniciado com Marcos, com Mateus e com Lucas. Então, quando o personagem ele é criado para exaltar alguém. A gente sabe disso primeiro pela primeira palavra que aparece no primeiro evangelho, o evangelho. A gente sabe que ali são boas notícias do império. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olhe bem, início. As mesmas palavras que aparecem na inscrição, na pedra de Priene, relativas ao imperador Augusto. Então, esse Jesus que é criado com esse objetivo propagandístico, porque os evangelhos e as boas novas têm essa finalidade, a palavra boa nova é propaganda, a palavra boa nova, evangelho, é propaganda. Não tem como você desfazer isso, eu lamento lhe dizer, meu amigo, minha amiga. A palavra evangélica está intrinsecamente ligada a Roma, ao imperador. E não é só isso, começa dessa maneira. Então o personagem ele é formatado para exaltar alguém. Então quando ele diz assim, não ficará pedra sobre pedra, ele está dizendo, olha, vai vir alguém que vai derrubar aqui, a mando de Deus. Quando ele diz, Jerusalém será cercada de exércitos, vai ter alguém que vai cumprir aquilo que ele está falando. Quando ele diz que Jerusalém será pisada pelos gentios, que o reino de Deus será tomado dos judeus e entregue a um povo que produza frutos, ele está dizendo que aquilo vai acontecer. E tudo o que ele faz tem data marcada. Não passará esta geração.
Não passará esta geração. Ou seja, o personagem ele é alocado ali mais ou menos no ano 30 para que uma geração que tem 40 anos case certinho com o início da gestão dos Flavianos, 69, 70. Então, não passará uma geração, ele está dizendo que aquilo que ele está prevendo, profetizando, vai acontecer, e não somente isso, vocês não terminarão de percorrer a cidade de Israel, né? Não passará essa geração, muitos não provarão a morte até que vejam essas coisas, tudo isso aí. Ele está indicando, além dos advérbios, né? Vai se vir breve, isso é breve. Inclusive o Apocalipse de João, que ele diz que começa, que vai narrar assuntos sobre coisas que vão acontecer em breve. Então, se ele fala em breve, por que que o cara na igreja, Alessandro, ele está dizendo que isso vai acontecer em data interminável, num futuro infinito? Aí vem aquilo que você brilhantemente disse com relação aos pais da igreja, que futurizaram esses textos. Quer ver um exemplo? O autor do evangelho, da epístola de Pedro. O que é que o cara diz lá? Não, rapaz, calma. É porque ele falou que vinha breve, mas um dia para Deus é como 1000 anos. Calma, rapaz. Aí, então ele falou breve porque Deus ele tem uma concepção e começa a... Pronto. Teologia, tudo que você quiser falar com teologia, você faz qualquer coisa. E ninguém pode dizer nada, viu? Senão está afetando a fé, está cometendo crime. Eu até estava falando com o Francis que a gente montar uma igreja e criar uma divindade chamada Vespasiano e Tito. Pronto. Criou a religião, ninguém pode mais falar nada da gente. Se falar alguma coisa, você está contra minha. Você está me criticando em razão de fé e de crença. E quando o cara me perguntar alguma coisa, rapaz, você acredita nisso? Claro, é minha fé. É minha fé. Você não tem sua fé, você não acredita nas suas divindades? Em homem que está voando, em homem que está andando sobre água, infringindo a lei da natureza, uma lei física da gravidade. Aí você fica pedindo provas para a teoria flaviana. Eu quero prova, eu quero prova, eu quero prova. Não lhe interessa, meu amigo. Se lhe interessasse, você não acreditava em homem que voa, que nasce de virgem, que ressuscita, que cura, que comete fatos, que tem atitudes não é não científica, é anticientíficas, que a ciência está dizendo isso não existe. Aí você está dizendo, isso existe. Por que isso existe, fulano? Não, porque eu creio. Você tem que respeitar isso que eu creio. Ou seja, deu a cartada da fé, ele deu a cartada da fé, você não pode censurá-lo em função da sua, que inclusive agora é crime. É por isso que eu não debato mais com fanáticos, viu? É religioso, meu amigo. Você tem sua fé, você quer defender seu Jesus histórico ou Jesus bíblico, o que quer que seja. Você quer defender isso? Você tem uma religião, você é confessionalista, eu estou fora de você. Você vai debater sozinho. Você pode falar o que você quiser nas redes sociais. Eu não vou gastar 1 segundo do meu tempo para rebater a quaisquer tipos de considerações que forem prolatadas por você. Porque não vale a pena, você não interessa para você a ciência, a academia, nada disso lhe interessa. O que lhe interessa é a sua fé. Então, você, para manter os seus pressupostos dogmáticos, fundamentalistas, religiosos, então você vai fazer de tudo, inclusive a pseudagem de estar utilizando argumentos acadêmicos para dizer o que você quer dizer. Então, quando você está refutando a teoria flaviana, dizendo que isso aqui é coisa impossível, isso aqui não pode ser, eu lamento lhe informar o seguinte, que nós estamos propondo aqui, uma hipótese humanamente possível. Nossa hipótese é humanamente possível. A sua, não. Você já ultrapassou essa barreira. Esse liame aí já foi ultrapassado. Você está dentro de uma bolha, de um conhecimento teológico. O conhecimento teológico ele é perfeito. O conhecimento científico ele é imperfeito. Ele está se atualizando à medida que as descobertas científicas aparecem. Pesquisa é isso. Então, quando nós dizemos isso, nós não estamos aqui batendo martelo, dando murro na parede, muito embora utilizemos a energia para defender as hipóteses, mas são hipóteses, meu amigo.
coisas humanamente possíveis. Então, se o Alessandro afirma que Plutarco possivelmente ou provavelmente é o autor de Lucas, o que ele está falando é possível. Você que não acredita nisso. Por que você não acredita nisso? Porque você é dogmático, porque você é religioso, porque você tem compromisso com um sistema de crenças que sua avó lhe ensinou, que sua mãe lhe ensinou, que seu pastor colocou na sua cabeça, abriu sua cabeça e colocou aí dentro. Então você tem compromisso com esse sistema de crenças. Então você não vai aceitar nunca isso. Você vai rebater com toda a sua energia. Então você está enviesado, você não quer descobrir verdade nenhuma. Portanto, mais